Olá, boa tarde, no ar, programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, aqui no Centro Histórico de São Paulo. O programa que você vai assistir agora, daqui uma semana, ele vai estar no canal do programa Mercado Futuro. Esse é o endereço, programa Mercado Futuro, no YouTube, na página que nós temos lá, eu e o programa. E aí você pode rever esse programa ou assistir, repetir, assistir quantas vezes quiser, basta ter internet, está no YouTube. Bem, a pecuária brasileira, eu tenho dito isso nos últimos programas que eu faço sobre pecuária, esse ano tem apanhado bastante. Mas tem boas notícias, não é só encrenca que está na pecuária. Quer dizer, tem mais uma, tem uma nova, mas enfim, as coisas são assim mesmo. O programa de hoje vai ser para um lançamento de uma... É um negócio, é uma coisa meio grande, não é só isso que eu vou explicar, mas é uma nova forma de comercialização de produtos para os pecuaristas. Não é só isso, vem aí também junto com isso digamos que uma espécie de programa para valorização da pecuária, do pecuarista, para nós caipiras da cidade entendermos o que é a pecuária, o que ela significa, quantos milhões de pessoas ela emprega, enfim, é um negócio um pouco mais amplo. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com o criador de uma empresa que está propondo, vai fazer isso. Fazem, se eu não me engano, a empresa. E o entrevistado é o Vasco Oliveira Neto, que está aqui comigo. Vasco, muito boa tarde, muito obrigado. Obrigado a você. Fazem mesmo? Fazem. Não é fazem. Fazem de fazendeiros, de pessoas que fazem. Ah, então é que eu sou jornalista e adoro a língua pátria, então fazem de fazendeiro. Tá bom. O que é a Fazem? Me diz aí, porque você tem uma experiência, você tem uma outra empresa, você já entrega esses produtos, já vende e tal. Mas diga qual é a ideia. A Fazem nasceu quando há 3 anos atrás eu deixei o dia a dia da outra empresa que eu fundei, que é um operador logístico, e comecei a pensar um pouco o que eu ia fazer nos próximos anos da minha vida. E minha família tem uma longa história ligada à pecuária, mais de 100 anos minha família vive disso. Aonde? São Paulo, Mato Grosso? Originalmente em Minas, minha mãe é de Uberaba, meu avô paterno nasceu ali perto de Uberaba, mas tem fazenda hoje em alguns lugares do Brasil. Mato Grosso do Sul, Paraguai, até no Acre já tivemos fazenda já. Okay. Acre, Pará. Então a família tem um longo histórico na pecuária e eu comecei a estudar um pouco oportunidades de negócio e ao mesmo tempo queria fazer uma coisa que tivesse um propósito, que fizesse, além de um negócio para ganhar dinheiro, que tivesse sentido. E quando eu comecei a me debruçar um pouco sobre a indústria da pecuária no Brasil, a gente percebeu que tem uma grande oportunidade, porque por mais que o Brasil hoje é o segundo maior produtor de carne do mundo e maior exportador, quando você compara os índices de produtividade da pecuária brasileira com a americana, por exemplo, nos dois principais métricas, que é carne produzida por área ou por número de cabeças, a gente está aí com eles são 155% mais produtivos do que nós, mais ou menos nesses dois indicadores. E mesmo olhando para dentro do Brasil, eu acho que a gente teve uma evolução muito maior em produtividade de agricultura do que tivemos em pecuária. Apesar de que a pecuária evoluiu bastante, principalmente na última década, acho que a gente ainda está engatinhando dentro do potencial que a pecuária tem para produzir. E quando você olha para a cadeia como um todo, a cadeia da pecuária ainda ela é muito mais amadora do que a cadeia, por exemplo, da própria agricultura, que evoluiu mais. Na parte de distribuição, por exemplo, a gente foi ver que hoje 99% do que se vende nos Estados Unidos não passa por uma loja física, na parte de medicamento veterinário, por exemplo. Enquanto no Brasil 99% passa por uma loja física, num processo que ele acaba agregando às vezes muito mais custo do que necessário e você tem maneiras de fazer de uma maneira mais eficiente. Então, o que a Fazem ela vai fazer, ela nasceu com o propósito então de valorizar o fazendeiro,
de ajudar esse fazendeiro a ganhar mais dinheiro, a ser mais produtivo, não só vendendo produtos de uma maneira mais eficiente, mas também levando soluções para esse pecuarista ser mais produtivo, desde software, treinamento, conteúdo, né? A efetivamente fazer um trabalho também de valorização dele perante a sociedade. Okay. Então a gente também entende que tem espaço para, não só a gente vai catalisar esse trabalho, mas de mostrar para o resto da sociedade a importância econômica da pecuária, que é um setor que fatura hoje quase 500 bilhões por ano, gera 7 milhões de empregos e para muita gente ainda o pecuarista é visto como desmatador, agora recentemente o boi que solta pum. Então, no final, assim, acho que a gente tem que desmistificar muita coisa e mostrar que, na verdade, quem mais preserva hoje, por exemplo, natureza no Brasil é exatamente o agropecuarista, né? Então, se você pegar a maior parte das reservas do Brasil preservadas estão em áreas de agropecuária, né? Então, tem muita desinformação. Então, a gente também vai fazer um trabalho forte nesse sentido. Tá, e eu até, quer dizer, eu concordo com tudo que você disse. A pecuária, para nós jornalistas, ela sempre, até muito recentemente, ela sempre foi o setor, a gente talvez não falasse no ar, mas sempre foi o setor mais atrasado da agropecuária. Sem dúvida. Nos últimos anos, com a entrada de genômica e etc., aquela coisa de ver lá o DNA do bichinho e tal, eu acho que deu um salto muito grande. Mas o Brasil é muito grande, então você deve ter top e deve ter... Essa é uma dificuldade enorme, né? Pra você ter uma ideia, Antônio, o Brasil tem, pelos últimos censos, agora o IBGE está fazendo, depois de mais de 10 anos, um novo censo, né? O último censo de 2006, a gente catalogou 5 milhões e 200 mil fazendas, das quais 2 milhões e 600 mil tem alguma coisa de pecuária. A única atividade econômica que tem em 100% dos municípios do Brasil é a pecuária, né? Sim. Como você falou, quando você olha, mesmo dentro do Brasil, não só comparando o Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, mas dentro do Brasil, você tem vários Brasis, né? E mesmo dentro da mesma região, níveis de produtividade muito distintos. Então, para citar um exemplo que eu vi outro dia que me chocou, quando você compara, por exemplo, os dados do penúltimo Rally da Pecuária, que foi 2016, eles fizeram uma análise bem interessante comparando os top 10 do Rally com a média brasileira em termos de produtividade, em adoção de tecnologia, né? A agricultura, os top 10, eles produziam, por hipótese, 100, e a média estava na casa aí de 45 a 60 e poucos, dependendo da cultura. Quando você olhava para a pecuária, os top 10, eles produziam 100 e a média é de 7 a 14%. Ou seja, você tem um abismo de produtividade quando você olha para dentro do Brasil, né? E de fato, apesar de ter evoluído muito, isso ainda fica com uma camada de poucos pecuaristas. A gente estima que mais ou menos hoje 5 mil propriedades rurais representam 25% do rebanho. Outras 55 mil propriedades, outros 25% do rebanho. O que quer dizer que você tem aí desses milhões 50% do rebanho em 2 milhões e 400 mil fazendas, né? Essa fazenda ela não é visitada por ninguém, ela não tem acesso à tecnologia, ela hoje carece muito na parte técnica. E a gente entende que tem espaço com um formato novo, com uma maneira nova, com muita tecnologia, levar isso para muito mais gente do que hoje o mercado consegue levar. Ok, eu converso com o Vasco Oliveira Neto, ele é CEO da Fazem, ele está propondo um novo método aí enfim, é uma ideia de tentar, é um projeto de inclusão, incluir os pecuaristas do mundo aqui, fazer eles se tocarem do que está acontecendo. Nós vamos ao intervalo, é rapidíssimo. Eu só queria provocar um pouco o Vasco, dizendo que se os pecuaristas tradicionais não chacoalhar as prateleiras, o pessoal que está fazendo integração lavoura-pecuária, silvicultura, eles estão usando as franjas
chamam as beiras, só que as beiras são muitos hectares para fazer pecuária. E estão fazendo uma pecuária mas depois do intervalo você confirma. Vamos no intervalo, voltamos já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, hoje é um programa de pecuária, muitíssimo interessante. Um programa vai ser pouco, mas a gente combina para voltar a falar mais. Uma coisa que eu já te provoquei antes do intervalo, você pode comentar. Uma coisa que eu acho também que todo mundo, não é só boi e vaca que solta pum, mas enfim, e a rota, né? Mas uma coisa que é um pouco difícil de aceitar e visto o tamanho do Brasil, isso é uma encrenca, esse negócio de uma unidade por hectare, isso hoje em dia é inaceitável. Mas fala aí do pessoal da franja aí. Esse pessoal é alta tecnologia, né? O que está acontecendo hoje é que, de fato, com a integração lavoura-pecuária-floresta, você tem aí vários cases onde você tem índice de produtividade até 6 vezes maior do que uma pecuária tradicional. Tá? Não tem dúvida de que assim, o ativo mais escasso e mais caro da pecuária é o que é a terra. Né? Então, no fundo, quando você olha para o patrimônio de um pecuarista, o que mais vale não é o gado, é a terra. Né? E a gente precisa produzir mais com menos. E a integração lavoura-pecuária-floresta, ela de uma certa forma, ela ajuda muito nisso, porque primeiro você acaba diversificando um pouco a fonte de receita. Segundo, você consegue de fato produzir mais em menos terra. E o que a gente tem visto hoje é um movimento não só do pecuarista indo para a integração lavoura-pecuária-floresta, mas também o contrário. Do agricultor que já está acostumado a aplicar mais tecnologia, percebendo que ele pode também ganhar dinheiro produzindo gado. Né? Tanto que você tem muita gente que há anos atrás só tinha agricultura e não produzia nada de gado e que entrou pesado na produção aí de carne. E com índices de produtividade e rentabilidade muito maiores do que a média. Então, agora, conforme a gente falou, isso ainda é um volume pequeno dentro do potencial total. E não tenho dúvida de que assim, o Brasil, se você olhar os últimos anos, décadas, ele já vem perdendo e reduzindo a quantidade de área de pecuária para agricultura. Esse processo ele vai continuar. Né? Então, e a gente precisa produzir mais, porque você vê um Sudeste Asiático aí, entrando no mercado consumidor, pessoas que antigamente moravam no campo e não tinham renda para consumir carne bovina. O Brasil, o mundo vai precisar de mais carne bovina e a América do Sul, em especial o Brasil, é quem tem condição de suprir isso a custos competitivos. Então, não tenho dúvida de que a gente ainda vai ver uma adoção de tecnologia, entre elas integração lavoura-pecuária-floresta, genômica, que são coisas hoje ainda restritas a uma elite que tem que ser massificada para que o mundo consiga consumir proteína de qualidade a um preço competitivo. Voltando para a Fazem, como é que você vai alterar essa questão, por exemplo, do produto não passar na loja ou não passar no distribuidor? Que esse é o tema central. É que pecuária é tão interessante que a gente vai navegando aí. No fundo é interessante, se você pegar hoje, e aí volta para a questão de um pedacinho da cadeia que é a parte de medicamento veterinário. Nos Estados Unidos hoje, mais de 50% do que é consumido já é colocado o pedido via internet. Os outros 40% é por telefone. Menos de 10% tem lá uma pessoa visitando uma fazenda e colocando o pedido. No Brasil, muita gente não percebeu, mas o Brasil ele já virou um grande call center. O Brasil hoje ele tem 25 mil casas agropecuárias. E se tem uma coisa que eu fiz nesses últimos tempos é rodar o Brasil e conversar com gente. Se você vai nas maiores casas agropecuárias do Brasil, e eu estou falando de qualquer lugar, o médio e grande pecuarista, ele antigamente ele ia na loja para buscar informação. Hoje em dia, ele já tem tudo no celular dele. Então, na televisão, o programa nasceu por conta disso. Né? Então, na prática, hoje, mais da metade da venda já é feita por telefone. Porém, ela é feita por telefone numa casa agropecuária, de uma maneira muito ineficiente. Então, sem escala,
você eventualmente pagando, agregando custos na cadeia que não precisavam existir. Né? Então, o que a gente vai fazer a Fazem vai ser uma empresa multicanal, que vai ter loja física. A gente lançou a primeira loja semana passada lá em Goiânia. Nós vamos ter franquias de loja também, além de lojas próprias. Nós vamos ter parceria com consultores que vão também fazer venda, veterinários, e além disso a parte de televendas e também internet. Que não tenho dúvida que no tempo você vai ter uma adoção importante de vendas por internet, como já aconteceu em vários setores. Hoje em dia todo mundo está conectado, tem mais celular no Brasil que habitante já. Né? Independente então da loja, que é o sistema tradicional, vocês vão tentar forçar a barra para telefone e internet, é isso? A gente não vai forçar a barra, porque acho que é natural, na verdade, porque a internet e o telefone, eles são mais eficientes do ponto de vista de custo do que a loja física. Então, o que a gente acredita é que no tempo o mercado vai caminhar para isso. Porque para você passar por uma loja física custa mais caro, você tem que cobrar mais caro do cliente. O cliente ele quer pagar menos, então existe uma tendência dele migrar para o canal mais eficiente. Né? Como já vem acontecendo em vários mercados. Você vai no mercado americano hoje, a Amazon está fazendo um arraso com as lojas físicas. Por quê? Porque o cliente ele já acostumou a comprar, ele consegue comprar com custo muito competitivo e ter a conveniência de receber em casa, sem ter que gastar o tempo dele de ir na loja. E na prática, grande parte dos insumos que o pecuarista consome representam muito pouco dentro do custo total da fazenda. Então, ele consome mais remédio. A maior parte é nutrição, medicamento, né, e a parte de produtos para pastagem, desde herbicida a sementes, né? Quando você pega todo esse mix aí, ele não é o principal custo. O principal custo é exatamente a compra do gado, né? E se ele colocar o tempo dele maior, se ele tiver acesso a um lugar onde ele tem um preço muito competitivo, que ele consiga comprar de maneira mais simples, para poder gastar o tempo dele aonde faz a diferença, que é comprar bem, vender bem, que é de fato engordar o gado, que é fazer uma boa gestão da propriedade, sem dúvida ele vai ter mais rentabilidade. Então, no fundo, o que a Fazem vai se propor a fazer é um pouco... Outro dia, até estava explicando para um primo meu, ele falou assim, você quer fazer a XP do mercado. Tem um trabalho muito forte de educação. Porque o fazendeiro médio ele não tem acesso à informação de como que ele pode usar a tecnologia a favor dele para produzir mais com menos. Então, a gente vai levar de várias maneiras diferentes a informação e, ao mesmo tempo, o acesso do produto para que ele possa ser mais produtivo e eficiente. Quando você fala em levar informação, em gestão, você está dizendo o quê? Você vai levar informação sobre os produtos ou vai... Não apenas. Sem dúvida também sobre os produtos. São desde informações técnicas sobre produto, mas também informações de gestão. Qual que é o maior problema hoje da pecuária do Brasil? É um problema de gestão. Então, as pessoas não medem, as pessoas não comparam isso com uma meta e as pessoas não conseguem entender o que elas têm que fazer para poder produzir mais com menos. Então, uma questão bem básica mesmo, como você falou, a pecuária, na média, ela tem um nível de gestão baixo. Você tem, obviamente, ilhas de excelência, né? Mas são ilhas de excelência. Na média, a gente tem um índice de gestão muito baixo. Então, no fundo, a gente precisa ajudar essa média a subir, levando informações de gestão para uma massa que hoje, da maneira como o mercado está estruturado, ele não consegue chegar. Então, a gente precisa pensar em maneiras mais simples, mais fáceis e com mais tecnologia para levar essa informação de maneira mais eficiente para o pecuarista. Ok, eu converso com o Vasco Oliveira Neto, da Fazem. Ele está falando de uma proposta nova, muitíssimo interessante, e nós vamos ao intervalo, mas ele está dizendo de arrumar uma maneira simples, mais fácil de informar, digamos, parte dos pecuaristas que não tem acesso à informação. Bom, se no campo, ele deve saber isso melhor do que eu, as pessoas elas já atropelam umas às outras, porque não conseguem tirar o olho
do smartphone, mesmo quando está andando na rua. Então não é tão difícil assim. Mas vamos ao intervalo, a gente volta já. Ok, esse é o último bloco. Eu converso com o Vasco Oliveira Neto, o último bloco desse programa. Ele criou uma empresa chamada Fazem. Ele lançou um filme aqui em São Paulo, que é o que eu vou perguntar para ele sobre esse filme, qual é a ideia. E também abriu uma loja que se chama de loja modelo, loja showroom, alguma coisa assim, em Goiânia. Vocês sabem que Goiás é o estado, acho que é o principal estado quando se fala em confinamento no Brasil, né? De gado bovino. O filme, qual a ideia da Fazem para lançar um filme? Explica, porque agora ou depois, semana que vem? Isso faz parte, na verdade, de um projeto maior que é exatamente de valorizar o pecuarista, valorizar a pecuária. Né? E conversar não só com o pecuarista, mas com o resto da sociedade para mostrar a importância do setor, que é um setor aí que emprega mais de 7 milhões de pessoas e fatura 500 bilhões por ano, responsável por 15% das nossas exportações. Levar essa informação e desmistificar coisas que hoje quem mora na cidade, na média, não tem a menor ideia. Né? Nós fizemos há um ano atrás um workshop que nós juntamos 40 pessoas de toda a cadeia. Estava desde presidente de laboratório, empresa de nutrição, ao ex-ministro Roberto Rodrigues, ao Alexandre Minança de Barros, até pecuaristas, até o Debete que vende carne. Então a gente tinha gente de toda a cadeia e a gente discutiu muito como que a gente podia fazer um trabalho de valorização da pecuária. Né? Surgiram várias ideias. Uma das ideias foi produzir esse documentário. A gente está lançando agora a primeira parte desse projeto, que é um documentário multimídia. A primeira parte vão ser 19 vídeos quebrados em 4 blocos, onde a gente vai falar da história da pecuária, nós vamos falar das histórias das associações de classe e das raças, das tecnologias que levaram a pecuária a produzir o que produz hoje e esse salto que a gente vai dar de produtividade, e por último, a indústria da carne e do leite como um todo. Tá? Então, a ideia é que a gente inicie esse projeto agora, a gente lança no MIS esse projeto e depois vai ser uma websérie que vão sair 2 vídeos por semana aí nas próximas semanas, nos próximos meses. No início de 2018, nós vamos lançar um vídeo, um livro, e depois uma exposição que vai rodar algumas cidades importantes do Brasil para levar não só para o pecuarista, mas também para as pessoas da cidade e contextualizar a importância do setor na nossa vida. Na verdade a pecuária está no Brasil, acho que foi o Martim Afonso, né? A mulher do Martim Afonso que trouxe o primeiro rebanho. A primeira boiada do Brasil foi trazida por uma mulher em 1536. A mulher do Martim Afonso. Foi lá pro litoral, acho que ela queria... Na verdade o gado no início, eu não sou muito bom em história, mas no início o gado era criado não por causa da carne, era por causa do couro, não é isso? Na verdade, inicialmente veio mais para servir como meio de transporte, inclusive, né? Para ajudar na parte de tração. Depois você teve, sim, uma fase em que o couro foi a principal atividade, principalmente lá no sul. Depois, quando começaram as charqueadas, a carne começou a ter valor, porque até então você não conseguia guardar a carne por muito tempo, né? E a pecuária hoje, ela é a única atividade econômica que ela é desenvolvida em todos os municípios do Brasil. Né? Então, é uma das poucas atividades que de fato está presente em todos os municípios do Brasil. E é uma atividade que emprega muito, gera divisas para o Brasil, e mais do que isso, apesar de acharem o contrário, quem mais preserva a vegetação nativa no Brasil são os agropecuaristas. Né? Então, o senhor acabou de sair agora os dados aí do CARA aí, que foi feito pelo governo federal. O Brasil hoje tem mais de 70% de vegetação nativa e desse 70%, a maior parte da preservação está exatamente nas fazendas de agropecuária. Então, no fundo, quem vive da terra e ganha dinheiro com a terra e ama a terra, sem dúvida alguma,
são os agropecuaristas do Brasil. Né? Não, isso é uma questão relevante, porque eu digo aqui, mas eu não sei se quem me assiste é mais da cidade ou do campo. Na verdade, tem uma vaga ideia que tem dos dois lados, mas enfim. Por exemplo, não é apenas o seu caso, mas outros entrevistados meus. Teve um agora que a semana, no dia 7 de setembro, Semana da Pátria, fui convidado, até não pude ir em Jaú, aqui em São Paulo. A fazenda dele... É da minha avó. Ah, é? Essa fazenda, são 3 que são vizinhas, então uma só. Eles fizeram um almoço para comemorar 110 anos, que está na mão da família. Cara, não precisa... Tira a ideologia de lado. Se alguém consegue produzir na mesma terra há 110 anos, é porque preserva, porque senão vira um vossorocão. Não é verdade? Sem dúvida. Então, essa ideia, se vocês vão trabalhar essa ideia, eu acho super importante, porque a ignorância urbana é um negócio avassalador. Né? Essa própria questão de que o boi solta pum, existem estudos que foram feitos com produção, com o estilo de produção americano, que ele é muito baseado em confinamento e tudo, é menos um gado mais extensivo a pasto. O Brasil, você tem um estudo recente que foi feito pela GV com a Embrapa ano passado, que mostra que você tem um boi carbono neutro. Né? Então, assim, isso não é falado. Então, na prática tem muita desinformação. Né? E, no fundo, eu acho que a classe como um todo é uma classe desunida dos pecuaristas, é uma classe que no fundo, o que a gente está se propondo a fazer é ajudar e aglutinar gente boa que possa, de maneira conjunta, fazer esse trabalho de valorização da classe. Porque quantos pecuaristas tem no censo? Diz isso, não? No censo de 2006, as propriedades... Toda propriedade tem, mas vamos... Mas as propriedades que se colocavam como especializadas em pecuária eram aproximadamente 150 mil, vamos dizer, profissionais e 150 mil familiares. 300 mil propriedades rurais se autodeclararam no censo como especializadas em pecuária. Né? 150 mil familiares, 150 mil vamos dizer, empresariais. Então, são 300 mil propriedades com foco, vamos dizer, eminentemente voltado para a pecuária. Né? Fora as outras 2 milhões e 200 mil que tem lá alguma coisa de gado, mas não necessariamente como atividade principal e especializada. Você, 2 vezes já se citou valorizar a pecuária de corte e leite. Sim. Leite também faz parte. Sim, leite faz parte também, porque no fundo do nosso rebanho de pouco mais de 200 milhões de cabeças hoje, você tem 40 milhões de cabeças voltadas para leite, né? Que é também um outro mercado muito relevante no Brasil. 20%. Então, o Brasil hoje está entre os 5 maiores produtores de leite do mundo. E o consumo de produtos lácteos também cresceu muito no Brasil com o aumento da renda da população na última década. Né? Então, no fundo, o nosso foco é a pecuária como um todo bovina. A gente não está focado na parte de avicultura, suinocultura, está focado na pecuária bovina de corte e leite. Tá ok, acho que nosso tempo acabou. Eu não sei se eu estou ouvindo aqui, mas eu tenho a impressão que acabou. Se gostar, aqui é o seguinte, gostou, volta, se não gostou, o que eu não posso fazer? Me desculpa. Mas eu acho que foi um bom programa. Ótimo, e eu estou aqui do lado, estamos aqui pertinho também. Então, onde? Aqui na 7 de abril. Tá do lado, está todo mundo no Centro Histórico de São Paulo. Gente, é o nome da empresa, o Vasco de Oliveira Neto veio contar pra gente aí as novidades. Nós vamos voltar a falar, porque seguramente esse assunto é pano para muita manga. Obrigado, viu? Obrigado a você. Gente, até o próximo programa. Obrigado, até lá.